Boa noite, amados. Aqui quem fala é a capelã Andréia. Eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês hoje que eu achei bem interessante. Então, um pastor foi designado para levar um sermão a uma igreja no pequeno vilarejo. Então, no dia marcado, o pastor estava lá, levando esse sermão. Muito bem e com muito bom zelo e cuidado. Só que não havia ninguém na igreja. Depois de 15 minutos de atraso, ele já pregando o sermão, entraram 3 crianças. Com 20 minutos, entraram um casal. Depois, um homem, todo sujo. Então, o pastor pregando aquele sermão, concluiu e foi para casa. Antes de chegar em casa, ele foi assaltado por 2 homens. Levaram seus pertences, algumas coisas de valor, sua pasta que continha sua Bíblia dentro. Então o pastor ficou muito humilhado, muito chateado, triste, e descreveu aquele dia como o pior dia da vida dele. O dia muito triste, um dia que seu ministério tinha acabado, um dia que não foi bom para ele. Então ele se calou. E após 5 anos, ele volta a essa igreja, nesse pequeno vilarejo, para levar um sermão. E quando ele estava pregando ali, ele resolveu compartilhar essa história. E quando ele estava terminando de compartilhar a história triste daquele dia, um casal levantou a mão e pediu permissão para falar. E começou a falar. E disse que o casal era eles. Que como eles casaram ali na igreja, eles resolveram também se divorciar naquele dia e deixar suas alianças ali. Mas agradeceu muito ao pastor pelaquela ministração daquele dia, porque foi por causa daquele sermão que hoje, 5 anos depois, ele estava com a família restaurada e os seus filhos grandes. Então, um empresário muito bem vestido também levantou a mão e disse: Senhor, naquele dia, o homem que entrou sujo na igreja era eu. Eu também fui abandonado pela minha família, entrei em desespero, peguei uma corda, fui tentar o suicídio. Porque não havia mais nada para mim de interessante nesse mundo, então eu resolvi me suicidar. Só que uma das cordas quebraram e eu fui na igreja. Sujo do jeito que eu estava, mas eu ouvi o seu sermão. E por causa daquele sermão, hoje eu sou um empresário de sucesso e ajudo a manter a igreja. O porteiro também levantou a mão e disse: Senhor, eu era um daqueles ladrões que lhe assaltou naquele dia. Meu amigo morreu no assalto, mas eu escapei. E do roubo eu levei a sua Bíblia e comecei a ler ela. E é por causa daquela Bíblia que hoje eu estou aqui, sendo o porteiro da igreja. Então o pastor começou a chorar e a glorificar naquele dia, porque foi um dia triste na vida dele, mas foi um dia de alegria, de renascimento para outras pessoas. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu achei a história muito interessante e eu também quero compartilhar algo. Nesse momento, nessa crise de pandemia, de coronavírus, muitas pessoas estão enfrentando o divórcio, muitos empresários falidos, muitas crianças sendo abandonadas, muitas crianças sendo sequestradas, muitas mulheres sofrendo com violência doméstica, muitas pessoas enfrentando uma depressão. Muitos empresários falindo, fechando suas empresas. E isso não acontece só agora. Acontece todos os dias ao nosso redor. Eu também enfrentei um divórcio há 5 anos atrás, 6 anos, há 3 anos atrás.
enfrentei uma depressão em 2010 muito forte. Mas foi por causa de pessoas que, mesmo estando um dia ruim, mesmo passando por todas as dificuldades, pessoas se levantaram e me disseram que eu ia vencer. Pessoas se levantaram e me disseram que eu ia sair daquela depressão, onde estava me levando ao abismo. Pessoas se levantaram e disse que eu ia conseguir enfrentar um divórcio. Pessoas se levantaram com amor, com zelo, e disseram que eu era um milagre. Que o meu testemunho era um milagre. Hoje eu sou um milagre. E eu acredito também que você é um milagre. Eu sei que muitas pessoas nesse momento estão passando por muitas coisas. Nós não podemos esquecer disso, óbvio. Mas o meu milagre está na minha casa, está na minha vida. Eu tenho fé. E eu creio também que você tem fé. Eu creio que você também é um milagre dentro da sua casa. Eu creio que nesse momento, por mais coisas terríveis nós passamos, por mais coisas difíceis nós estamos enfrentando, mais pessoas também se levantam para dizer que nós somos capazes de vencer tudo isso. Toda a depressão, toda a pandemia, todo o medo. Pessoas se levantam e dizem para a gente não desistir. Pessoas se levantam quando você não vale nada e diz que acredita em você. Pessoas se levantam quando você está destruída e diz que te ama. Pessoas também se levantam quando você está à beira da falência e diz: seja forte. Seja forte. Você vai conseguir vencer. Pessoas se levantam e diz para você, mesmo quando você está à beira de um suicídio, e diz que Jesus te ama. Pessoas se levantam e diz que mesmo quando você está na cama de uma UTI, que você vai sair dali viva. Confia, amados. Nós nunca estamos só. Deus nunca nos abandonou. Deus, Ele nos ama com todas as nossas falhas. Lógico. Nós somos carne, somos seres humanos. Somos falhos. Erramos. Fazemos coisas erradas. Mas existe pessoas que dizem: você errou, mas eu tô aqui para ver a sua vitória. Você errou, mas eu tô aqui para ver você dar a volta por cima. Você não é aquela pessoa que o mundo quer te ver jogado às valas. Você é a pessoa que eu acredito. Você é uma vitoriosa. Você é filha. Você é amada. Você é amado. Você vai vencer todas as crises financeiras. Você vai vencer todo o medo. Você vai vencer essa crise que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus Altíssimo. Porque nós somos filhas, somos amadas por Deus. Pessoas se levantam para te segurar a sua mão e dizer: você não está sozinha. Eu sou um milagre. E eu tenho certeza que também você é um milagre. Tem uma palavra que eu até gosto, que diz assim: o milagre está na minha casa. O milagre está na minha casa. O milagre está na sua casa. Então seja esse milagre hoje. Não busque o milagre em outro lugar. Busque, seja o milagre você. Seja o milagre. Às vezes, eu pensava que o milagre eu ia encontrar em algum lugar. Não, não é eu encontrar o milagre em algum lugar. É eu ser o milagre. É eu viver o milagre.
E eu vivi um milagre. Eu vivi um milagre, eu vivo um milagre hoje. Porque eu acreditei. Porque pessoas se levantaram e me disseram que não ia desistir de mim. E eu creio, amados, que Deus também não vai desistir de nós. Que nós vamos viver todas essas crises. Que nós vamos viver e vamos passar por tudo isso junto. Porque nós temos fé e porque nós somos um milagre aqui na Terra. Nós somos um livro que todo mundo lê. Nós somos um testemunho vivo de todas as coisas que nós já enfrentamos. Nós somos fortes. E é por isso que nós estamos aqui. E eu agradeço também por todas as pessoas que se levantaram um dia e que me ajudaram a sair de uma depressão. Que me ajudaram a passar por um divórcio. Eu agradeço todas elas. Minha eterna gratidão. Só que muitas pessoas não têm essa mesma sorte. Mas eu acredito que com o nosso amor, como aquele pastor pregou aquele sermão com bom zelo, com dedicação, por mais que nós passamos um dia ruim, por mais que nós enfrentamos uma situação difícil e julgamos essa situação como a pior situação da nossa vida, mas muitas pessoas se levantaram com fé e esperança, porque acreditaram em você, que você era uma vencedora, que você ia vencer, que você nasceu para vencer. Então é por essas e outros motivos que eu tô aqui, agradecendo todas essas pessoas que se levantaram para me dizer que eu podia vencer uma depressão, que eu podia vencer tudo aquilo que eu passei. Obrigada a todos e eu declaro uma noite abençoada a todos vocês. E com a minha fé e com a sua fé, nós vamos vencer tudo isso juntos. Boa noite e obrigada.